palavra de Deus comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. E é interessante que, geralmente, o Espírito Santo, ele trabalha a mensagem, né? A mensagem, a palavra que será trazida aqui no domingo, algum tempo antes, né? Às vezes, muito tempo antes. E essa semana até comentei com a minha mãe e falei: mãe, eu não tenho palavra ainda, Deus não falou comigo ainda. Qual a mensagem que Ele tem para os nossos corações, né? Aí na sexta-feira, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha de diversas formas, né? É muito interessante. E sexta-feira eu estava tomando banho e de repente no banho ele começou a falar comigo. E ele começou a me mostrar os versículos e falar das passagens. E eu tomei banho correndo, porque eu não queria perder aquilo. E eu saí do banho, fui lá, peguei um caderno e comecei a escrever tudo aquilo que o Espírito Santo estava falando no meu coração. Então, eu creio que é mensagem do coração de Deus para o nosso coração. Amém? Mensagem para o meu coração, mensagem para o seu coração. E o que ele me dizia muito fortemente enquanto eu tomava banho é a seguinte frase, que é um versículo que a gente vai ler. Ele dizia assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E nós vamos entender o que significa isso. Amém, queridos? Então, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim: porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Senhor, eis aqui a tua palavra. Senhor, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que ensina, a tua palavra que exorta. Eis aqui a tua palavra, Senhor, e eis aqui as nossas vidas, Pai. Fala conosco, fala aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, Pai. Que o Senhor encontre corações abertos, terra fértil, Senhor, para que a semente da tua palavra caia, Senhor, germine e frutifique, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, e que toda distração caia por terra em nome de Jesus, que toda preocupação caia por terra em nome de Jesus, que todo espírito maligno que tenta atrapalhar as nossas vidas para não receber a tua mensagem também caia por terra em nome de Jesus, Pai. Levamos cativo a Ti, Senhor, a nossa mente e as nossas emoções, para que o Senhor fale poderosamente as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, queridos. E o Espírito Santo falava fortemente isso no meu coração: obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E ele me trazia a memória de que nós estamos, como igreja, numa campanha de jejum e de oração, né? Nós estamos fazendo uma campanha de jejum e de oração, e uma campanha que tem como tema a consagração e a santificação. E a consagração é uma dedicação, né? Nós dedicamos a nossa vida a Deus. E a santificação é viver uma vida separada do pecado. Nós estamos nesse propósito, né? De nos consagrarmos, de nos santificarmos, para que a presença de Deus venha não só nas nossas vidas, mas também na igreja, né? Estamos orando pelo aniversário da igreja. E o jejum é o quê? O jejum é um sacrifício que nós fazemos, né? O jejum é quando nós tiramos da nossa alimentação algo que a gente gosta muito, ou quando a gente tira alguma refeição do dia, né? Tem pessoas que fazem até um dia todo de jejum. Cada um tem sua maneira de jejuar, mas independentemente da maneira, o jejum é um sacrifício. Nós estamos nos sacrificando, né? Sacrificando a nossa carne, a nossa alma. Então a nossa carne sente para que eu me lembre de alimentar o meu espírito. E alimentar o meu espírito com oração, com leitura da palavra e obediência à palavra.
mensagem vem aos nossos corações num momento muito oportuno, porque nós estamos sacrificando algo ao Senhor, né? Só que o sacrifício que nós fazemos ao Senhor sem obediência é em vão. Nós precisamos sacrificar a nossa vida, fazer o nosso jejum, mas também obedecer a palavra do Senhor. Porque se uma coisa não estiver atrelada à outra, é em vão o sacrifício que nós fazemos. Porque aqui nós lemos que obedecer é melhor do que sacrificar. Se você sacrifica, mas não obedece, o seu sacrifício é em vão. E Deus quer nos ensinar isso nesta manhã, para que nós possamos verdadeiramente trazer a presença dele para as nossas vidas. Amém? Então, nesse contexto aqui, o que está acontecendo, né? Vou explicar um pouquinho aqui. O profeta Samuel está conversando com o rei Saul. O rei Saul era rei de Israel. E ele foi colocado ali no reino de Israel para governar Israel pelo próprio Deus. Foi Deus que levantou Saul pelo pedido do povo. O povo pediu um rei. Deus então separou Saul para reinar sobre Israel. E Saul, ao longo do tempo, começou a desobedecer ao Senhor. Começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E neste momento aqui, nesse capítulo, o que está acontecendo? Deus havia dado uma ordem que ele deveria conquistar, né, o reinado dos amalequitas. E ele foi lá, o rei Saul foi com o seu exército, e a ordem era: mata todo mundo e deixa tudo lá. Só que ele, ao invés de fazer o que Deus tinha ordenado, ele não mata o rei dos amalequitas, ele traz o rei dos amalequitas para a sua nação, para Israel, traz o rei vivo e permite que o povo pegue o despojo, aquilo que sobrou da guerra, aquilo que era pertencente aos amalequitas, os bois, os rebanhos. Então eles pegaram isso e trouxeram, mas Deus não tinha falado que era assim, era para deixar lá, mas ele trouxe. E aí Samuel, o profeta, vai até Saul, porque Deus havia acordado Samuel à noite e tinha falado para ele que ele estava rejeitando o rei Saul. Deus estava rejeitando o rei Saul pela desobediência dele. E ele foi dar esse recado para Saul. Então Samuel chega e ele fala exatamente isso. No versículo 22, ele fala: você está desobedecendo a Deus. E porque você desobedece a Deus, Deus está tirando você do reinado. Deus está destituindo você desse cargo. E aí Saul fala assim: mas eu estou obedecendo a Deus, nós fomos lá, nós guerreamos, nós vencemos. E aí Samuel fala assim: mas eu estou ouvindo o barulho de ovelhas, estou ouvindo o barulho de vacas, eu estou ouvindo o barulho de rebanho. O que é isso? Eles estavam acampados, né? E eles trouxeram tudo isso lá do reino dos amalequitas para eles. E aí, qual foi a desculpa de Saul? Saul falou: nossa, nós fizemos isso mesmo, mas nós fizemos com um propósito bom. Eu deixei o povo trazer as ovelhas, trazer os rebanhos, para eles sacrificarem e oferecerem isso no altar para Deus. E Samuel fala: mas não foi isso que Deus pediu. Obedecer é melhor do que sacrificar. Entende o contexto? Ele está falando assim: obedecer a palavra de Deus, que era: vai lá, mata todo mundo, aniquila aquele povo e deixa tudo lá, não traga nada para Israel. Ele não obedeceu a palavra do Senhor. E ele justificou que trouxe o rebanho para ser sacrificado ao Senhor, para oferecer ao Senhor. Mas não era isso que o Senhor queria. Não era essa a ordenança do Senhor. Então Samuel diz para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus tem mais prazer que nós obedeçamos a sua palavra do que ofereçamos sacrifícios. Então, se o nosso jejum, a nossa consagração, o nosso sacrifício que estamos fazendo ao Senhor não está atrelado à nossa obediência à sua palavra, também não está agradando o coração de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar
nesta manhã. Agora eu quero que você abra comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. Nós vamos lá no Novo Testamento. Nós temos falado por muitas vezes aqui sobre obediência, né? E eu creio que não é à toa, não é em vão, porque a chave de todo o nosso relacionamento com Deus é a obediência. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, um versículo muito conhecido de todos nós. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse versículo é lindo e muitas vezes a gente toma posse dele e fala: Deus tem preparado algo novo, algo extraordinário, algo diferente para a minha vida, porque eu amo ao Senhor, então é para mim que Ele tem preparado. E aqui diz exatamente isso, que Ele realmente tem preparado algo extraordinário, algo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem penetrou no coração humano, aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Mas a minha pergunta nessa manhã para cada um de nós aqui é: quem ama a Deus? Você ama a Deus? Será que nós amamos a Deus? Porque o amor a Deus não é apenas um sentimento, não é apenas dizer: Senhor, eu te amo. Jesus nos ensina que amar a Deus é obedecer a sua palavra. Então, se nós não obedecemos a palavra de Deus, nós verdadeiramente não amamos ao Senhor. E se nós não amamos ao Senhor obedecendo a sua palavra, esse versículo não se aplica a nós. Porque ele só vai se aplicar a mim e a você se nós amarmos a Ele obedecendo a sua palavra. E onde está isso então? De onde veio essa interpretação? O próprio Jesus nos responde essa pergunta, né? Sobre quem ama a Deus. Quem ama ao Senhor? João, volta um pouquinho. João, no capítulo 14, no verso 21, o próprio Jesus vai responder essa pergunta para nós. Quem ama a Deus? Como eu sei que eu amo a Deus? João 14, versículo 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Amém, queridos? A resposta sobre quem ama a Deus está nesse versículo 21 do capítulo 14 de João. Porque aqui Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos, aquele que conhece os meus mandamentos, e aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que pratica os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu, Jesus, também o amarei e me manifestarei a Ele. Nós queremos e precisamos das manifestações de Jesus. Mas se nós não amamos Ele, obedecendo a sua palavra, nós não teremos. Porque é uma consequência. Aquele que ama, obedece. E porque obedece, recebe a manifestação de Deus. Recebe a manifestação de Jesus. E quais são as manifestações de Jesus? Jesus tem para nós salvação. Jesus tem para nós libertação. Jesus tem para nós a cura. Jesus tem para nós os milagres. Jesus tem para nós o livramento. Jesus tem para nós a proteção. Mas todas essas manifestações se manifestarão na nossa vida quando nós estivermos em obediência. Porque quando nós obedecemos, nós amamos. É uma consequência. O amar a Deus não é apenas um sentimento, mas é a obediência. Então, muitas vezes nós queremos grandes revelações, nós queremos grandes experiências, mas não queremos
Sem a obediência à palavra do Senhor, não haverá manifestação de Deus. Não haverá manifestação de Jesus sem obediência à sua palavra, porque Ele já nos ensinou que Ele se manifestará àqueles que o amam, e aqueles que o amam são aqueles que obedecem os seus mandamentos. Amém? Amém. E agora então, eu quero compartilhar com vocês dois personagens da Bíblia que amaram ao Senhor, obedecendo ao Senhor, que por isso experimentaram as manifestações de Jesus. Então, quero ir com você lá em Daniel, Velho Testamento. E você vai falar assim: nossa, no Velho Testamento tem manifestação de Jesus? Sim, porque Jesus sempre foi, sempre existiu. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. É o próprio Jesus. Jesus sempre existiu, e Ele estava lá também no Velho Testamento. Daniel, nós vamos ver primeiro o capítulo 3. Então, até aqui, nós aprendemos que obedecer é melhor do que sacrificar. Nenhum jejum terá efeito suficiente se nós não obedecermos também a palavra de Deus. E que amando ao Senhor nós recebemos as suas manifestações, obedecendo a sua palavra, nós recebemos aquilo que Ele tem preparado para nós. Nós recebemos as suas manifestações. E a obediência é a chave de desfrutar da presença do Senhor. Então aqui Daniel capítulo 3 conta a história também muito conhecida de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eram 3 homens judeus, 3 homens do povo de Israel que haviam sido levados cativos pela Babilônia, né? O povo de Israel havia sido levado cativo pelo rei da Babilônia. Eles estavam ali. E o que aconteceu aqui? O rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele decidiu fazer uma estátua gigantesca. Ela tinha 27 metros de altura, 2,70 metros de largura. Uma estátua dele para que ele fosse adorado, né? Toda vez que tocasse uma música, tocasse instrumentos ali, todo o povo deveria se prostrar diante daquela estátua. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a se prostrar diante dessa estátua. Por quê? Porque na lei que eles tinham, na lei de Deus, tinha um mandamento: somente ao teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Então eles se recusaram, porque eles decidiram obedecer, viver em obediência. Então, queridos, lá no capítulo 3, a gente vê isso, lá no versículo 4, né? Começa no 4. Nisto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então havia uma penalidade para aqueles que não obedecessem à ordem do rei. A ordem do rei estava contra a palavra de Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego tinham. Eles se recusaram, mesmo sabendo que eles poderiam ser lançados na fornalha de fogo ardente. E foi o que eles fizeram, né? Eles se recusaram a se prostrar. E aí, sempre tem, né, algumas pessoas
que tentam nos tirar do caminho do Senhor, né? Que tentam atrapalhar a nossa vida. E isso aconteceu com eles também. Lá no versículo 12, diz assim, algumas pessoas perceberam que eles não se prostraram e foram lá dedurá-los. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Olha a afronta. E olha só que interessante. Eles não se prostraram diante daquela imagem. Mas aí eles são chamados diante da presença do rei, e o rei dá mais uma chance. O rei dá mais uma chance. Olha, eu vou dar mais uma chance para vocês. Agora vai tocar a música. Se vocês não se prostrarem, vocês vão ser lançados na fornalha. E eu quero ver o Deus que vai ser capaz de livrar vocês dessa fornalha. Então aqui o rei estava desafiando o próprio Deus. O próprio Deus de Sadraque e Abednego estava sendo desafiado pelo rei da Babilônia. Se fôssemos nós nessa situação, o que nós faríamos? Já pararam para pensar? Que difícil seria para nós? Nós estaríamos aqui escolhendo entre morrer e viver. Essa era a situação de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas olha o que eles respondem, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isso não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Eles decidiram obedecer a palavra de Deus, apesar daquela sentença de morte. E eles disseram assim: olha, o nosso Deus, a quem nós servimos, ele é capaz de nos livrar da fornalha de fogo ardente das suas mãos. Mas mesmo que ele não nos livre, mesmo assim, nós não nos prostraremos diante dessa imagem, porque nós decidimos obedecer ao Deus vivo a quem nós servimos. Todos os dias, diante de nós, são colocadas situações assim. Talvez não tão graves como estas, mas todos os dias é colocado diante de nós fazer o certo e fazer o errado. E o que nós temos decidido? Todos os dias nós somos tomados por pensamentos bons e pensamentos ruins. Nós estamos pendendo para que lado? Todos os dias são colocadas situações para decidirmos fazer o certo ou o errado, de acordo com a palavra de Deus. O que nós estamos decidindo? Eles decidiram fazer o que era certo diante de Deus. E o que acontece aqui? O rei se enche de raiva e ele manda aumentar o fogo daquela fornalha 7 vezes mais. E manda amarrar, eles são amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego são amarrados e lançados na fornalha. A fornalha está tão quente, quando os soldados abrem a fornalha para jogar os 3 lá dentro, os soldados morrem com o fogo que sai de lá. Pensa no grau de temperatura que tinha lá dentro, né? A ponto
dos soldados que estavam jogando Sadraque, Mesaque e Abednego ali serem queimados, serem mortos instantaneamente ali. E foi isso que aconteceu. Versículo 21. Então estes homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência e a fornalha estava superaquecida, as chamas do fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E os 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Sabe quem era o 4º homem da fornalha? Jesus. Jesus Cristo se manifestando na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles foram obedientes. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqueles que amam são aqueles que obedecem. Sadraque, Mesaque e Abednego obedeceram fielmente a palavra de Deus. E eles experimentaram Jesus no Velho Testamento. Jesus ainda não tinha vindo em carne e osso aqui. Mas Jesus se manifestou sobre a vida deles no meio do problema, no meio da tribulação. Muitas vezes Deus não nos livra do problema, mas no meio da tempestade, no meio do problema, Ele se manifesta. E Ele se manifesta quando nós obedecemos a Sua palavra. Sem obediência não há manifestação de Jesus. Sem obediência não há manifestação de Deus sobre as nossas vidas. E Jesus estava ali porque eles foram obedientes e obedientes à palavra do Senhor. Amém? Obediência. Obediência. 26. Então Nabucodonosor se aproximou da porta e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Ele reconheceu que Deus é o Deus Altíssimo. Os testemunhos que nós vivemos de manifestação da presença do Senhor engrandece o nome do Senhor. E todos aqueles que estão à nossa volta reconhecem Deus na nossa vida quando nós obedecemos e temos a manifestação de Jesus em nós. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos e os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nem cheiro de fumaça havia neles. Nada de mal aconteceu a eles, porque Jesus estava ali. Porque Jesus estava se manifestando ali. 28. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou. E livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Eles preferiram morrer do que adorar outro Deus que não o Deus deles. E quantas vezes nós temos preferido tantas outras coisas ao invés do nosso Deus, por muito menos. Por muito menos. Por muito menos nós deixamos de orar e buscar a presença de Deus para ficar nas redes sociais. Por muito menos nós deixamos de vir à igreja
ficar em casa dormindo muitas vezes, descansando muitas vezes. Por muito menos nós temos negado Jesus e desobedecido a sua palavra, por muito menos. Mas essa realidade pode mudar. Essa realidade pode mudar e ela precisa mudar para que a gente tenha a manifestação de Jesus nas nossas vidas, como Sadraque, Mesaque e Abednego também tiveram. Amém? Amém? E agora nós vamos falar de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, outro testemunho grandioso que todos nós conhecemos, que é Daniel na cova dos leões. Interessante aqui, que na época de Daniel, aqui nessa situação da cova dos leões, era outro rei, né? Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Daniel também estava junto com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, cativo no reinado da Babilônia. Mas a Babilônia foi conquistada pelo povo medo-persa. Então, nessa situação aqui, já era outro rei, era o rei Dário. E aqui, Dário tinha constituído algumas pessoas para serem chefes, né, de estados. E Daniel era um homem muito inteligente, que tinha sido levado cativo, mas eles tinham o costume de usar as pessoas que eles levaram cativas para trabalhar no seu reinado. Então, as pessoas mais fortes, mais inteligentes eram levadas para trabalhar na nação, né, que tinha conquistado. Daniel era um desses. Ele foi colocado como príncipe, né, de um estado ali. Ele era chefe. E as pessoas viam que ele se destacava muito e tinham inveja dele, né? Os liderados, os outros chefes tinham inveja de Daniel e procuravam constantemente alguma coisa para desqualificar Daniel perante o rei, mas eles não conseguiam achar. E aí eles pensaram: a gente precisa atacar Daniel em alguma coisa em relação à sua fé, em relação à sua religião. E aí eles têm uma ideia. Eles chegam para o rei e falam assim: rei, nós tivemos uma ideia. Estabelece aí, faz um decreto que durante 30 dias ninguém do povo pode fazer um pedido a outra pessoa ou a outros deuses, senão ao Senhor, ó rei. Porque eles sabiam que Daniel orava todos os dias a Deus. E se Daniel orasse dentro desses 30 dias a Deus, ele estaria o quê? Infringindo o decreto do rei. E era essa forma que eles pensaram para aniquilar Daniel. Então, o que acontece? O rei baixa o decreto. E está aqui no versículo 7. Dizendo assim, ó: todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione o interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Então era assim: se você orar para qualquer outro Deus durante esses 30 dias, você será lançado na cova dos leões e será exterminado por leões famintos. Pensa nessa situação, se transporte para essa situação. Que difícil seria escolher entre viver ou morrer, né? Entre obedecer a Deus e não obedecer a Deus. E Dário, né, o rei, ele assinou esse documento e assinou esse interdito, está escrito lá no versículo 9. Versículo 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para sua casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu... O que está escrito aí? Costume. Ele sempre fazia isso, queridos. Todos os dias. Ele orava 3 vezes ao Senhor.
Será que nós estamos nos ajoelhando na nossa casa pelo menos uma vez ao dia para buscar a presença do Senhor? Daniel fazia isso 3 vezes por dia, todos os dias, porque era o seu costume. Versículo 11: Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real e perguntaram ao rei: Não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, não ao Senhor, ao rei, fosse jogado na cova dos leões? Eles foram acusar Daniel. E muitas vezes nós somos acusados pelo inimigo, acusado pelas pessoas, mas se nós estivermos obedecendo a palavra do Senhor, nenhuma acusação contra nós prevalecerá. Amém. A obediência é aquilo que nos protege. A obediência ao Senhor é a nossa proteção, é a proteção de Deus sobre as nossas vidas. O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste. Por quê, gente? Porque o rei gostava muito de Daniel. Ele tinha um apreço muito grande por Daniel, mas ele não poderia fazer nada, porque ele não poderia revogar uma ordem. O rei não poderia revogar aquilo que ele tinha estabelecido. Ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Acredito que ele estava tentando buscar alternativas para livrar Daniel. Então, aqueles homens foram juntos até o rei e insistiram e disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei não tinha alternativa, ele tinha que cumprir aquilo que ele estabeleceu. Então ele ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel o seguinte: o seu Deus, a quem você serve continuamente, não foi assim, o seu Deus a quem você serve de vez em quando. Ele sabia que Daniel servia, era testemunho diante de todas as pessoas. Qual é o nosso testemunho diante de todas as pessoas? As pessoas sabem que nós servimos ao nosso Deus continuamente. O seu Deus a quem você serve continuamente, que Ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio. Passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. O sono fugiu dele, ele ficou a noite inteira acordado, preocupado. O rei não conseguia dormir porque Daniel estava lá na cova dos leões. E o fim de Daniel era certo para todas as pessoas. Certamente ele seria devorado pelos leões. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu. Daniel não estava morto. Daniel estava vivo porque ele obedeceu. A obediência nos livra, a obediência nos protege, a obediência nos faz ter as manifestações de Jesus nas nossas vidas. A obediência não é simplesmente o jejum, não é simplesmente o seu sacrifício, não é simplesmente você fazer algo para Deus. É você obedecer a sua palavra. Não é a sua caridade que faz com que você tenha as bênçãos do Senhor na sua vida, é a sua obediência. Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões
Por quê? Olha o que ele responde. Porque fui considerado inocente diante dele. Inocente por quê? Porque ele estava em obediência. Aquele que está em obediência é inocente. Não há condenação para aquele que obedece à palavra do Senhor. Não há condenação para mim e para você se nós obedecermos e andarmos em obediência à palavra do Senhor. Porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó Rei. E aí continua falando que o rei se alegrou com aquilo, né? E reconheceu que Deus, o Deus de Daniel, era realmente o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo. E aí no 25 diz assim: então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Jesus estava com Daniel. Deus estava com Daniel, protegendo Daniel, porque ele foi obediente. E através da obediência de Daniel, todo aquele povo também teve que adorar ao seu Deus. A nossa obediência é um testemunho que gera tremor e temor diante das pessoas que estão à nossa volta. E o rei continuou dizendo assim, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, olha as manifestações de Jesus aqui, queridos. A obediência gera as manifestações de Deus. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. A obediência nos faz viver as manifestações de Deus na terra. A obediência nos faz viver os livramentos, a salvação, os sinais e as maravilhas de Deus na terra. Aleluia. Não é só no céu, queridos, é na terra. É a obediência. Qual tem sido a sua fornalha? Qual tem sido a sua cova dos leões? Jesus quer se manifestar a você ali, no meio da fornalha, no meio da cova. Mas para isso é necessário que sejamos obedientes, como aqueles homens foram: Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Muitas vezes nós fazemos campanha de jejum, mas não oramos. Muitas vezes nós estamos oferecendo sacrifícios ao Senhor, mas falando mal do nosso irmão. Muitas vezes nós estamos numa campanha de jejum, mas tratamos mal a nossa esposa e não amamos ela como Cristo amou a igreja. Muitas vezes nós fazemos campanha de jejum, mas nós seguimos proferindo mentiras. Muitas vezes nós fazemos campanha de jejum, mas seguimos sendo desonestos. A presença de Deus virá quando o amor da igreja se manifestar em forma de obediência. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Feche seus olhos, queridos. Vamos fazer uma reflexão nesse momento de como tem sido a nossa vida e como nós estamos vivendo diante do Senhor. Porque o que Ele quer de nós, não porque Ele é um Deus carrasco, mas porque Ele sabe que nós colhemos tudo aquilo que nós plantamos, é a obediência. Não há outro caminho. Não há outro caminho. O próprio Senhor Jesus nos ensinou que o caminho para a presença de Deus é a obediência.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. As manifestações de Jesus, de cura, de salvação, de libertação, de sinais, prodígios, maravilhas, serão presentes na vida daqueles que obedecem a sua palavra, que demonstram o seu amor a Ele através da obediência. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que amam o Senhor são aqueles que obedecem a sua palavra. Senhor, que nós sejamos estes. Dá-nos um coração, Senhor, um coração igual ao teu, Jesus.
Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Obrigada, Senhor, pelo teu ensinamento tão maravilhoso nesta manhã sobre as nossas vidas. Obrigada por nos mostrar, Senhor, onde nós precisamos melhorar, onde nós precisamos mudar. Obrigada, Senhor, por nos ensinar que a obediência é a chave e a base de todas as coisas. Por nos ensinar que a obediência, Senhor, manifesta o nosso amor a Ti. Que nós possamos viver, Senhor, a partir de hoje, amando ao Senhor, obedecendo a Sua palavra, assim como o Senhor nos ensinou, assim como o Senhor requer de nós. E nós temos a certeza, Senhor, que amando ao Senhor, em atos de obediência, nós viveremos grandes milagres nas nossas vidas. Nós viveremos as manifestações de Jesus em nós. Nós viveremos, Senhor, as manifestações de Jesus em nós. Pela nossa obediência, pela obediência da Tua igreja, nós viveremos, Senhor, coisas que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu amor. Louvado seja o Teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós possamos viver